Queridos irmãos e irmãs, de modo muito especial, os nossos professores e professoras. Hoje, que o dia do professor lembra-se na segunda-feira, mas hoje nós estamos aqui dando graças a Deus por esse momento, por essa ocasião, e gostaria de colocar algumas palavras para vocês e para a nossa comunidade, enfim, me aproveitando um pouco dos slides, para que a gente possa refletir um pouquinho com modéstia. Celebrar a educação é transformar o futuro. Esse foi o título do nosso cartaz, que nos motivou durante esses dias, para que a gente iniciasse esse processo de conversa, de diálogo, para que na figura do chamado professor mestre, nós pudéssemos tecer algumas considerações para a nossa reflexão. Educação, certamente, é uma palavra bastante ampla, que nós a usamos em tantos momentos da vida. Falamos da educação da família, da educação da escola, da educação da igreja, da educação dos movimentos, enfim, a educação, pela sua etimologia, significa aquele que conduz. Uma ideia assim um pouco, talvez antiga, aproveitando da filosofia grega. O educador é aquele que ensinava, que conduzia os seus discípulos àquilo que ele tinha como mente, aquilo que ele tinha em mente. A educação, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Quem nos disse isso? Nelson Mandela. Nelson Mandela, aquele negro, reformador, corajoso, enfrentou o mundo do apartheid. O negro que poderia ficar submerso no seu mundo de excluído, mas não. Apelou para a educação. E a educação é a arma mais poderosa que nós temos. É bem aquela ideia daquela menina Malala Yousafzai, paquistanesa, que vitimada pelo Talibã por causa da educação. Ela diz que a educação se faz em livros e lápis. Diz ela, nossos livros e nossos lápis são nossas melhores armas para o futuro. E essa educação que nós tanto deveríamos prezar. Já o escritor, dramaturgo Victor Hugo diz: quem abre uma escola, fecha uma prisão. Eu não sei, queridos irmãos, quando que no estado de São Paulo, especialmente, os nossos administradores políticos, governos, vão perceber que abrir presídio não resolve o problema do Brasil. É fácil abrir presídio. Vocês já observaram que os nossos presídios são mais novos e modernos que as nossas escolas? Nossas escolas são todas envelhecidas pelo tempo, sem proteção, sem guarda, sem vigia. E os nossos presídios bem cuidados. Quem abre uma escola, irmão, fecha uma prisão. Talvez se os nossos governos, ao invés de criar presídios, como vão criar mais outros aqui no Brasil, porque o mundo do crime
está aumentando desproporcionalmente se pensasse em criar escola. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Paulo Freire, o grande educador, no seu mundo pequeno, ele fez a sua parte. É preciso uma educação libertadora, e que não é esta certamente a proposta dos educadores que estão lá em cima, na cúpula, e que nos seus ambientes de ar-condicionado escreve as normas e as diretrizes para que aqui na base os nossos professores fizessem a tarefa de casa. Pensar na educação para inovar. Só a educação poderá inovar para pensar e agir e fazer a diferença. Isso só é possível pela educação. Quando os países empobrecidos, por exemplo, Singapura, eles fizeram há 20 anos atrás a proposta da educação, o mundo mudou. E o mundo muda quando a educação atinge a vida das famílias e das casas. Pitágoras, o grande matemático, diz: educai as crianças para que não seja necessário puni-las como adulto. Educar as crianças. E aqui talvez uma assertiva para os pais, para que os pais aprendam a educar os filhos com dureza. Filho não se educa com facilidades. Filho se educa com disciplina, com dureza do pai, da mãe. Às vezes os pais são muito complacentes com os filhos, e os filhos acabam crescendo desvirtuosamente. Então é preciso educar as crianças para que não seja necessário puni-las mais tarde. E outro grande escritor, místico, Khalil Gibran, escreve: quando você levantar o braço para bater no seu filho, ainda com o braço no ar, pense se não seria mais educativo se você descesse esse braço em forma de acariciá-lo, em vez de machucá-lo. Houve uma pesquisa a respeito das crianças de rua em São Paulo. E o que se constatou? Que as crianças em casa, elas não tiveram o amor e o carinho necessário. Por isso que é preciso olhar pelas nossas crianças, para que elas possam ter o ambiente necessário para se formar uma nova geração. John Dewey, educador, disse: a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida, e se faz pela educação. Por isso que é necessário preparar a nossa juventude, as nossas crianças para a educação. Aqui tem muitos jovens. Como que está a educação de vocês que são jovens? A nossa escola, muitas vezes, é apenas um lugar onde nós vamos ali para passar de ano, talvez tirar algumas notas. Eu, você, todos pela educação, todos juntos na educação. A educação começa lá em casa, na família, na casa. Às vezes a gente ouve os professores reclamando da escola, claro. Porque a escola, irmãos, é praticamente a linha final de uma educação que não existe lá na nossa casa. As nossas crianças carregam para a escola toda a violência que elas têm acumulada na sua casa. Por falta de quê? Por falta de pais preparados, mães preparados
que não estão preparados para educar os filhos. Qualquer homem, qualquer mulher pode criar filho, mas para educá-los, certamente alguns somente poderão fazê-lo. 2 momentos: inteligência e caráter. Isso constrói a felicidade e a realização de uma pessoa. Quando devemos começar a educação, educando o caráter de nossos filhos desde o nascimento. O caráter não se faz mais tarde. Por isso que um pai e uma mãe, ao nascer uma criança, ao nascer um filho, tem que começar a educação do caráter. O caráter se aprende em casa, na família. Quando os filhos observam o papai e observam a mamãe e começam a observar o caráter dos meus pais. E através disto, os filhos vão se formando. Essa educação participativa, natural, que as crianças têm que aprender isso dentro da casa, dentro do lar. A criança começa a observar e adquire hábitos bons desde o nascimento, através do exemplo dos pais e pessoas que convivem com ela. Então as crianças começam a ser diferentes onde? Na nossa casa. A casa é a melhor escola que existe. E depois a escola municipal, estadual ou particular é uma extensão, deveria ser uma extensão da nossa casa. Como ajudar as crianças a serem felizes? Talvez este é o grande desafio que nós temos. Como ajudar as crianças a serem felizes? Essa pesquisa que se fez em São Paulo a respeito das crianças de rua, a maioria das crianças fogem das casas dos seus pais, porque eles não encontram na casa dos pais um ambiente de tranquilidade, de alegria, de felicidade. Então, dando oportunidade para que não só desenvolvam suas habilidades da inteligência, mas também a vontade, o caráter. E voltamos de novo à questão do caráter. Caráter é a aquisição de hábitos bons e virtudes que possibilitam a criança a implementar as decisões positivas e corretas escolhidas pela inteligência. Queremos formar crianças que queiram ser amigas, queiram estudar, queiram falar a verdade, ou seja, queiram fazer o bem. Isso tem que começar onde? De novo, irmão? Na casa, na família, no lar, particularmente no lar cristão. Um lar cristão, um pai cristão, uma mãe cristã, não pode deixar alheio a formação do caráter dos nossos filhos. Crianças de caráter são mais equilibradas e felizes porque têm força de vontade para se superarem e vencerem frustrações e problemas. A educação do caráter é também a melhor prevenção contra as drogas. Esse mundo macabro do mundo das drogas, será que a grande parte daqueles que são usuários de droga não é por falta de formação na nossa casa, na nossa família? Será que não é porque nós não temos pais e mães altamente preparados para educar os seus filhos? A educação, para onde vai? Para onde será que vai a nossa educação? Não a educação do Ministério da Educação, mas a educação geral, da minha casa, da minha família, da minha igreja, da minha comunidade. Como que está? Provérbios diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia, palavra de Deus,
Diz que nós devemos começar a educação desde criança. É o pai, é a mãe cristão que começa a educar o filho, educar a filha. O pai e a mãe não é aquele que provê as necessidades dos filhos, é aquele que dá aos filhos aquilo que realmente é necessário. Pergunta: o que os pais cristãos têm feito pela educação religiosa dos seus filhos? A gente que é cristão, católico, nós que frequentamos a igreja, o que é que nós fazemos? Nós da igreja estamos no ano da fé. A gente que é cristão, o que é que nós fizemos de importante, de melhor, para que este ano da fé se tornasse um ano diferente na nossa vida? A igreja tem a função de educar. E em todas as celebrações que eu vou, é uma aula de educação, é uma aula de formação. Toda vez que eu abro as Escrituras, eu encontro nela uma orientação para a minha vida. Porque a palavra de Deus é que orienta, é a luz que ilumina os meus passos, ilumina o meu caminho. Participar da vida cristã na comunidade é um dos primeiros momentos e passos importantes da formação da nossa criança. Aqui nós temos nosso querido Santo Agostinho. Santo Agostinho, o grande educador, ele disse assim: não se deve esperar da criança inteligência, nem aspirar a ela. O mais importante é a consciência, a disciplina. É tão comum a gente encontrar pais que super elogiam seus filhinhos, dizendo que eles são inteligentes. Santo Agostinho diz que a criança não precisa de inteligência, precisa de disciplina. Porque a disciplina é que vai orientar os nossos passos para o futuro. Ele diz a segunda frase: não se aprende pelas palavras que repercutem exteriormente, mas pela verdade que ensina interiormente. Essa palavra que toma a nossa vida, e que não é uma palavra externa, é a palavra que nós aprendemos internamente na nossa vida. Luther King, grande pastor batista, mártir, disse: se lhe pedirem para ser varrer rua, varra as ruas como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, ou como Shakespeare escrevia. Isso que é educação. Quando a gente é chamado para uma tarefa, faça-a bem. Se você é pai, você tem que ser o melhor pai do mundo. Se você é mãe, tem que ser a melhor mãe do mundo. Se você é professor, contudo, tem que ser o melhor professor do mundo. Porque é assim que nós vamos mudando o nosso mundo e transformando a nossa realidade. Quem não for, diz Martim Lutero, quem não for belo aos 20 anos, presta atenção, forte aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não pode esperar ser tudo isso depois. Gostaram? É o desafio, meu irmão. A gente vai vivendo, tocando a vida, os anos vão passando. 20 anos é ano da poesia, da beleza, do encanto, da sedução. 30 anos você vai se fortalecendo, aí você vai adquirindo a sua esperteza aos 40 anos. Mas depois dos 50, irmãos, é só esperar o melhor e colher o fruto que você plantou. Infelizmente tem gente que nunca colhe o fruto, porque nunca plantou. Será que educação também não é isso? É plantar o meu fruto. O que eu estou plantando?
Na Igreja Católica nós temos a chamada Pastoral da Educação. E o que é a Pastoral da Educação? Pastoral da Educação é a ação evangelizadora organizada da Igreja no mundo da educação. Que bom seria se a minha paróquia tivesse educação, Pastoral da Educação. Se os meus paroquianos, meu conselho de paroquial, se preocupasse com a educação. A educação é a base, é o cerne de toda a vida humana, não é só a vida da escola. Aqui na paróquia nós temos algumas expressões que fariam parte da Pastoral da Educação. A internet, essa nossa missa, está sendo transmitida para tantos irmãos e irmãs que nos acompanham. A inclusão digital, temos aqui uma escola de formação, de orientação para as pessoas da terceira idade aprenderem a se incluir no mundo da internet, no mundo digital. Temos um pequeno jornal, temos a alfabetização de adultos, professora aposentada que vem ali ensinar as primeiras palavras para pessoas que já têm 60, 70, 80 anos, que nunca aprenderam nem a ler, nem a escrever. O ciclo de leitura para as crianças, às quintas-feiras e assim por diante. Essa é a função da Pastoral da Educação. Aprende para ensinar. Ensina para viver, vive para educar. Parabéns, professor, e uma salva de palmas para você que é professor.